Você vai contigo agora. Ai, mas eu fui ali, ó. Hein? Mas você aí, ó. Boa noite, Brasil. Boa noite, nações. Hoje vamos falar de Páscoa. Muita gente não sabe o que é Páscoa. Muita gente acha que a Páscoa é aquele ovo de Páscoa. Não, Páscoa, gente, é um banquete, é uma mesa onde o pessoal se deleite, né? Eles se alimentam em cima do banquete. Reúne ali os apóstolos, né? Mas na época Jesus reunia para poder cear a Páscoa. A Páscoa é a celebração de um banquete, de uma comida farta, uma comida boa, né? Daquela época, né? Vou ler aqui Êxodo 12. A instituição, primeira Páscoa, falou o Senhor a Moisés, Arão, a terra do Egito, dizendo: este é melhor que vós, princípio dos meses. Vós serão o primeiro dos meses do ano. Falará toda a congregação de Israel, dizendo: deste mês, cada si cordeiro, cada os pais cordeiro, cada casa. Mas a família pequena, um cordeiro, então um só vizinho. Perto da sua casa, a fome e o número das almas conforme o Senhor ao povo. Eu li errado aqui. Egípcio, né? Também farão Moisés uma grande terra, e o céu farão o povo dos olhos, diz Moisés. E à meia-noite sairei do Egito, a terra do primogênito. Tá certo, eu errei de novo. Aqui, ó. Porque eu lotei aqui, ó. E escrevi cá. Estou confundindo uma página com a outra. Falai toda a congregação de Israel, dizendo: 10 deste mês, cada um para si o cordeiro. Caso os pais do cordeiro, para cada casa, família for pequena. O cordeiro, então, tome um só vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada fareis conta do seu cordeiro. E o cordeiro e o cabrito será a mácula do macho, o ano qual tomareis a ovelha e a cabras. Guardarei até o 14º dia do mês, e ajuntamento da congregação de Israel sacrificará. E tornarão sangue, pô-lo em ambas as ombreiras, e vegas à porta, e comerem. Naquela comerão a carne, assado, põe-se asmo, ervas emargosas, comereis dela cru, e cozido, não senão assado ao fogo, e a cabeça dos pés à fressura. Deixarei até pela manhã, dele ficar pela manhã queimais ao fogo. Assim, pois, comerei vossos lomos, ungido vossos sapatos aos pés, vós cajado na mão. Comereis apressadamente a Páscoa do Senhor. Tá vendo aqui, ó? Apressadamente a Páscoa do Senhor, né? Que é Páscoa, gente? É aquele banquete, aquele almoço, aquela mesa quadrada que sentavam ali os apóstolos, né, e Jesus, para ceiar a Páscoa. A Páscoa, gente, é um alimento, né? Aquele alimento, aquele banquete maravilhoso ali. Chegavam os apóstolos, ceiava ali, né, e sentava sobre a mesa. Então é Páscoa, né? Então eu vou ler de novo aqui. Não comereis nada nem cru, nem cabeça, lombo aos pés, né? Que também pela manhã ficará, pela manhã queimais ao fogo. Assim comereis vossos lombos cingidos, vossos sapatos os pés, cajado na mão. Comereis essa Páscoa do Senhor. E passarei a terra do Egito. Esta ferirei primogênito da terra do Egito, deste homens, até animais sobre deuses. Egito farei juízo. Sou o Senhor, aquele sangue, sinal casas estiver de vento, sangue parei em cima de vos, não haverá praga, mortandade. Mas quando ferir a terra do Egito, este dirás, celebrará pela festa do Senhor, que vossa geração celebrarei o estatuto perpétuo, e a 7 comereis o asmo, e a primeira tirarei ferimentos das vossas casas, porque comeu pão levendo o primeiro sétimo da alma do Senhor Israel. Primeiro haverá convocação, e o 7 tereis santa convocação nenhuma, farás a cada houve comer somente para vós. Guardai as festas dos pães, porque mesmo tirarei os exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis os dias, né, estatuto perpétuo, primeiros
14 dias do mês comereis pães asmos, de 20 meses tarde, né? Dia nenhum fermento, porque qualquer pão levado àquela alma será cortada à congregação, a Israel, ao estrangeiro, natural da terra. Nenhuma levada comereis, habitações comereis o asmo. Chamou a Moisés ancião, e dizeis: tomais cordeiro das vossas famílias, sacrificai a Páscoa. Então o molho inócuo, né, bacia verga, é o sangue, né, estaria, porém nenhuma sair da porta da manhã do Senhor fará egípcio, porém o sangue verga a porta, ambos ombreira passará aquela, e não será o destruidor dessas ferir, portanto, está tudo vossos filhos. E acontecerá que o Senhor dará como guardeis o culto, e acontecerá quando vossos disseres a este vosso, então direis ao sacrifício da Páscoa, e casa os filhos de Israel, Egito, quando feriu o Egito, livrou a casa, o povo inclinou, adorou, foram filhos, e fizeram isto ao Senhor, ordenar a Moisés, Arão, fizeram. Então, gente, teve ali, naquela Páscoa ali, teve ali aquele alimento, né? Porém, o Senhor falou preparar família, ou grandes ou pequena, para poder pegar ali um bicho, um animal, cortar ali a cabeça e ir assado ao fogo, para poder tirar o sangue daquele animal e ungir as portas, porque o juízo de Deus ia passar ali naquele povo, né, rebelde, povo que não quis nada com Deus. E aquele que tinha a marca do sangue do cabrito ia ser poupado da morte, não ia morrer. Mas aquele que não tinha o sangue do cabrito na porta, que era o sinal de Jesus, ia morrer, né? O Senhor não ia poupar a vida daqueles que não tem a marca ali, né, daquela Páscoa. Então, aqueles pessoal foi poupado da morte, mas outros não, outros morreram, né? Acabou aquele povo, né? Destruiu aquele povo, né? Porque não tinha a marca do cordeiro, né? Então, quem tinha a marca ali do sangue daquele cabrito que simulava ali a morte de Jesus, se poupou da morte, não morreu. Por isso que teve a Páscoa, gente. A Páscoa não é essa Páscoa que hoje o povo aí do mundo celebra, né? Ah, que ovo de Páscoa, não sei o que, isso tem nada a ver. Isso foi criado há alguns anos atrás aí, né? Que antigamente nem existia Páscoa. Eu me lembro que antigamente nem ovo de Páscoa existia, né, Simão? Meu tempo não existia ovo de Páscoa, né? Você nem ouviu falar Páscoa. Páscoa foi inventada 30 e poucos anos atrás. Não tinha Páscoa coisa alguma. O Brasil nem fabricava ovo de Páscoa. Tinha o bombom normal, mas não tinha esse ovo de Páscoa, né? Páscoa, depois uns anos para frente, que começou a vir esse ovo de Páscoa, o pessoal celebra a Páscoa. Mas a verdadeira Páscoa mesmo é um banquete de almoço, né? Que o povo se deleite, o povo come, né? Ali se farta daquela comida gostosa. Então a Páscoa é isso, gente. É o alimento, né? Que sentava ali os apóstolos, mas Jesus conversava a respeito do que eles iam fazer, pregação, a cura, a libertação, e tudo Jesus ensinava os apóstolos ali, naquele banquete, naquela mesa. Então a Páscoa é isso aí, gente. Não é o ovo de Páscoa. O ovo de Páscoa hoje foi inventado aí por homens aí que gostam de ter uma vida financeira boa. Aí criaram os ovos de Páscoa para poder iludir as crianças e os pais comprar. O ovo de Páscoa está muito caro, né? Então a Páscoa foi inventada para poder arrancar dinheiro dos pais, né? Que um pai aí está com a criança, chega no mercado e vê o ovo de Páscoa, só se ele não tiver dinheiro para comprar. Se o menino chorar, ele vai ter que comprar, né? Que o menino gosta dessas coisas. Então o ovo de Páscoa foi inventado uns anos para trás aí, né? Antigamente não existia. Da minha época não existia. Eu sou de 1979. Né? Na minha época eu nem ouvi falar ovo de Páscoa, né? Eu ouvi falar, você comprava um bombom ali e você comia, mas não celebrava, nem Páscoa celebrava. Hoje celebra a Páscoa com o ovo de Páscoa aí. Então a Páscoa, a verdadeira Páscoa, gente, era aquele almoço, né? Aquele banquete, aquela comida saborosa ali, daquela época, né? As melhores comidas, né? Que em vista de hoje, as melhores comidas, né? Porque era natural do campo mesmo, não tinha nenhuma química, né?
Então a comida boa era aquela época, era tudo natural do campo. É tirado na hora ali e já colhia, e já ali mesmo já levava a panela ao fogo, né? Era muito mais natural, né? Então agora eu vou ler, gente, em João 15. Ah, não. João 15. Menino. Agora- João agora- 15. Oi. João 15. Vou ler em João 15. Né? Olha pra mim, né? Ele abençoa a família linda, em Tá nome bom, de querido. Jesus, abençoa toda a família de Deus, em nome de Jesus. Vou ler 15. E depois ter jantado, disse Simão a Pedro, filho de Jonas: Amás os que estes respondendo ao Senhor, que te disse: apacenta seus cordeiros. Tornou dizendo: Simão, Jonas, amais o Senhor, que apacenta as ovelhas. E disse: Simão, filho de Jonas, Simão, ao Senhor Eu nasci a boca, né? Aquela cara não estava lembrada, não. Eu falei pra ela, eu vou conversar com a sua aí. Nem idade dela, nem idade dela, sei. Ela tá falando que na idade sua, sabe? Na idade da sua. Ah, sim. E aí, agora? E aí, Victor? Volta, volta. Volta. Vou ler aqui, gente. Atos, desculpa aí que eu demorando um pouquinho, porque eu não marquei a Bíblia aqui, né? Eu sempre marco com a canetinha. O perseguidor é perseguido, né? Então eu vou ler aqui Atos 19. E tendo comido, confortado este Saulo alguns dias, discípulos estavam em Damasco. E logo a sinagoga pregaram a Jesus, que era filho de Deus. E todos que ouviram diziam que Jerusalém perseguia, invocavam este. Veio aqui presos os principais sacerdotes. Saulo também se esforçava muito, confundia os judeus, né? E habitava em Damasco. Porém, aquele Cristo, tendo passado os judeus, os conselhos entre perseguir, mas viam conhecimento de Saulo. Badavam-se as portas como noite, porém tirar a vida, tornando-se discípulo, descer o cesto do muro. Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava-se o discípulo. Temia, crendo que fosse discípulo. Barnabé consigo trouxe apóstolo, enviou seu caminho, virasse o Senhor, falava em Damasco. Ousadamente Jesus andava a Jerusalém, saindo ousadamente a Jesus falava. Também os gregos procuraram matá-lo, né? Os irmãos de Cesareia viram Tasso. Assim as igrejas, todas Judéia, Galiléia, Samaria, eram edificadas e o Senhor a consolação do Espírito. Está de idade, não está vendo? Está de idade, né? Está de idade, não está, né? Está de idade, né, André? Está de idade é uma coisa, né, André? Está de idade é uma coisa. Entendeu? Está de idade. Né? Não, você está de idade, né, André? Você está de idade. Todo mundo chega no meu chegar, todos nós chegamos. Nada, todos nós chegamos, ninguém escapa disso, não, minha filha. Nada. Ninguém, nem ninguém não deixa ninguém. Eu não vou ficar velha, não, porque Todos nós chegamos de idade. Eu vou chegar ali também, ela só fica, todos nós. Não. Com Deus aí. Também, gente, essa semana também, tive uma semana aí. Hoje eu tive para resolver um negócio. E se Deus quiser eu vou conseguir. Mas eu fui hoje na Vivo, tentar pegar o número, mas não consegui. Porque cheguei na Vivo lá
Cheguei lá, tava fora de área. Eles me deram até esse número aqui, né, da Vivo. Mas se eu conseguir, semana eu passo para vocês o número, né? E também, gente, eu estou feliz também pelo povo de Belém, né? Capital de Belém, né? Brasil, Belém. Os ônibus começaram a circular essa semana, acho que foi até hoje, né? Os ônibus novos, né? 300 ônibus novos circular lá em Belém. Tem que andar carro novo mesmo, né? Porque, né, a cidade é rica. Então, os ônibus começaram a circular lá em Belém, né? E isso é bom para a população. E sábado e domingo, gente, é gratuito, né? Porque agora eles vão pagar lá 4 e pouco, 4,60 por aí, né? Que passaram por ajustado esse preço. Então, tô alegre também com o povo de Belém. Parabéns aí, né? O governador, né, Jardim Barbalho se manifestou e colocou os ônibus para rodar em Belém. Parabéns aí, povo, tem que andar carro novo. Aqui também tá a mesma coisa, precisando de trocar a frota de carro, né? Eles comparam aí uns 10 carros, uns 8 carros usados, mais uns 6 a 7 carros novos, e precisa mais 20 e poucos carros a São Jorge Ponte Nova, né? Que é uma vergonha. Eu não ando porque eu tenho medo de acidente, né? Carro muito velho, 30 anos de fabricação, é perigoso, né? Então a São Jorge também tem que tomar vergonha na cara e trocar a frota de ônibus. Esses ônibus é perigoso, perder freio aí, tudo faz ele subir no morro, tudo faz descendo, né? E dá um acidente de vítima fatal, né? Já aconteceu o caso de carro pegar fogo aqui. Então, gente, amanhã também eu vou estar no peão, amanhã bem cedo, e 6 horas eu tô voltando, né? Tem novidade para vocês também, né? Tem coisas novas para amanhã. Eu não deixei para amanhã por quê? Porque vou explicar a você sobre as 7 igrejas do Apocalipse, mas vão aprender muita coisa nova, né? Eu deixei para amanhã, até preparar para amanhã, né? Amanhã não vou ler muito em pregação, vou falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse, e pregação será pouco amanhã, que amanhã eu vou chegar aqui umas 6h30, 7 horas da noite, né? Que eu vou vir da roça, né? Que aqui pertinho de Ponte Nova. Então, se eu chegar, eu vou me preparar para poder chegar correndo aqui, né? E quando começar o curso, já tá aqui já. Então, mas vai ser uma correria danada, né? Então tá aqui, gente, porque eu não é coisa aqui, o número, confirmando, porque não tem o número ainda. Mas assim que eu arrumar, eu passo para vocês. Vai estar no meu. Eu vou mostrar aqui o número para vocês, né? E deixar ali também quem quiser falar comigo, né? Simão, passo a palavra final para você hoje. Hoje foi pequeno, gente, porque a pregação hoje foi pequena, mas amanhã vai ser maior, né? Porque hoje eu tive que resolver um monte de coisa e fiquei resolvendo até agora mesmo. Então eu cheguei muito tarde em casa. Mas amanhã vai ter coisas novas para você, né? Parabéns aí, Jardim Barbalho, né? A empresa eu sei que é sua mesmo, né? Mas você tem que colocou os ônibus, tá de parabéns, né? A gente tem que se manifestar nas redes sociais mesmo, porque vocês também são usuários de ônibus, né? Vocês trabalham, levantam cedo, pega metrô, pega o que for, pegar seu salário, e chegou atrasado da empresa, o patrão não quer saber não, ele vai meter a caneta e descontar a mesma coisa, né? Aquele relógio lá, o DMAP, ele é bom chegar no horário, mas se chegou atrasado, ele já fala 1 hora atrasado, e vai bater ponto certinho ali, 8 horas, 9 horas, você vai ter desconto de salário, e isso é ruim, porque o salário do povo do Brasil é muito pouco, né? Muito pouco, R$1.500 não dá pra nada, né? Se chegar a descontar ainda no 1.500, né? Você vai comer o quê? Porque as coisas estão muito caras. Então tem que cobrar mesmo, né? Parabéns aí, Belém. Tem que ser desse jeito. 0 é 0. Que o povo tá pagando a passagem, não tá andando de graça. Eu passo a palavra pro irmão Simão. Aleluia. 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 Vamos na palavra do Senhor que vai se encontrar Salmos, só confirmar aqui,
nós não perdemos nada aqui. Essa obra é muito grande, né? Muito povo que tem que fazer oração, ajudar, né? Vamos aqui no Salmo capítulo 127, nesta noite. Capítulo 127, nesta noite de hoje. Aleluia. Aleluia. Salmo 127. Aleluia. Salmo capítulo 127. Mais uma vez a paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja aí com vocês aí, né, que são inscritos nestes canais aí, vocês que estão chegando também, sejam bem-vindos, a bênção de vocês, a vitória de vocês e vamos que vamos aqui, né? Salmos capítulo 127, segurança, prosperidade e fecundidade vem de Jeová só. Presta atenção? Segurança, prosperidade e fecundidade vem de Jeová só. Cântico dos degraus de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Vou repetir novamente o Salmo capítulo 127. Segurança, prosperidade e fecundidade vem de Jeová só do Pai, só do Criador. Tiver segurança, a prosperidade e a fecundidade, né? Vem só de Jeová, aleluia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Está vendo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Se o Senhor não edificar as suas casas, em vão trabalham os que a edificam. Que adianta levantar uma casa sem Jeová, sem o Pai, sem a permissão do Pai, sem a permissão do Criador? Que adianta tentar levantar, você não vai conseguir levantar nem tijolo, nem nada. E se levantar a casa, vai cair. Se levantar o apartamento, vai cair. Né? Não importa qual casa que ser levantada, ela cairá. Porque Jeová não está aí. O Pai não está aí. O Criador não está aí. Então, aleluia, em vão trabalha. Em vão vai trabalhando, em vão vai trabalhando. Que adianta acordar cedo, né? Em vão. Aleluia. Que adianta acordar cedo em vão? Para você edificar sua casa, sendo que sua casa não vai terminar a ser edificada nunca. Nem a laje, nem os muros, nem os pilares, nem as ferragens, né? Nem a areia, nem a brita, nem o chão, nem nada. Nem os móveis, né? Aleluias. Nem os eletrodomésticos, nem a geladeira, nem o fogão, nem nada vai ser resolvido dentro das suas casas, se Jeová não estiver trabalhando, né? Aleluia, porque Jeová tem que trabalhar. Por que o Senhor abençoa a sede da igreja pentecostal, a mensagem de fogo todos os dias? Porque aqui deixa o Jeová trabalhar. Aqui deixa o Criador trabalhar. Aqui deixa o Pai, o Filho, o Espírito Santo trabalhar primeiro, operar primeiro, agir primeiro, falar primeiro, responder primeiro, estender as mãos primeiro. Aleluia. E derramar poder primeiro. Aleluia. Entendeu? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam.
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É verdade, se o Senhor não guardar a cidade também, em vão vigia a sentinela. Né? A gente temos que orar pela nossa cidade. Eu volto a falar aqui, por que Pontinópolis está sendo voltado a ser falado? É por causa dessa igreja. É por causa desse ministério. É por causa dessa obra. É por causa da minha vida. Porque eu oro pela minha cidade, porque a igreja está aqui. A sede da igreja pentecostal, Ministério Chama de Fogo, está aqui na minha cidade. E eu amo a minha cidade. Né? Aleluia. Deus, Jeová, tem muita coisa para essa igreja aqui nessa cidade. Né? Eu oro pela minha cidade também, porque a igreja é daqui. A sede é aqui. Né, irmão Ricardo? A sede é daqui, ué. Aleluia. A sede não é outro lugar, é daqui. É da cidade, Ponte Nova, Minas Gerais. Eu oro pela minha cidade, porque igual está falando aqui, o salmista está falando aqui, o cântico do degrau de Salomão. Isso que é Salomão que cantou. Né? O Salmo capítulo 127 não é Davi, né? É Salomão. É Salomão. Esse salmo aqui é de Salomão. Aleluia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, viu? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em vão você vai ficar vigiando a sua casa se o Senhor não tiver aí. Em vão vai vigiar a cidade. Em vão. Então, meu irmão, minha irmã, eu oro para a minha cidade, faço oração para a minha cidade, sim. Aleluia, porque eu fui nascido e criado aqui. Né? Aleluias. Né? Então, fui nascido e criado aqui. Eu oro para a minha cidade e não desisto da minha cidade e não desisto dessa obra daqui também, daqui é a sede da igreja pentecostal, Ministério de Fogo. Não desisto fácil também não. Aleluia. Ama aqui e ama a minha cidade, porque o Senhor tem promessa nesse lugar, nessa cidade também. Aleluia. E grande promessa, não é pequena não. Através, por causa dessa igreja, por causa da minha vida, né? Aleluias. Vamos lá. Para nós encerrar, porque o salmo é bem pequeno, né? Vou repetir novamente. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, fruto do ventre, o seu galardão. Está vendo, meu irmão? Inútil vos será levantar de madrugada. Inútil vos será levantar de madrugada em vão. Vai fazer as coisas tudo em vão, porque Jeová não está aí. Jesus Cristo não está aí. O Espírito Santo não está aí. A fé não está aí. Quando o Pai e o Filho e o Espírito Santo está dominando primeiro em nossas vidas, as coisas começam a caminhar bem. E quando vocês aprenderem nessa igreja, aprender todos os ensinamentos que estão falando aqui, vocês vão ter uma vida bem mudada. Aleluia. Então já fala, para você ter segurança, para vocês terem segurança, para vocês terem prosperidade, para vocês terem fecundidade, só vem de Jeová. Aleluia. Aí ele vai trabalhar em todas as áreas das suas vidas, tanto no casamento, tanto solteiro como solteira, em todas as áreas. Aleluia. Porque eu trabalho aqui em todas as áreas. Não é uma área, todas as áreas que o pastor Simão Santos trabalha para vocês serem abençoados e mudar de vida junto com essa igreja, para vocês terem uma mudança completa para vocês do outro lado aí. Aleluia. Entendeu? Então, aleluias, quer vitória, quer segurança, quer prosperidade, quer segurança, quer prosperidade, quer fecundidade, tem que aprender a adorar o Pai. Né? Aleluia, tem que aprender a adorar o Criador. Né? Aleluia, igual Jesus falou, adorarás somente ao meu Pai, que está lá no céu. Sabe que é céu novo, planeta, onde que nós iremos morar. Aleluia, um dia quando o Pai mandar o Filho dele, que é Jesus Cristo. Entendeu, meu irmão, minha irmã? E aleluia, olha lá, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhar os que edificam. É verdade. Aleluia. Por que o Senhor está trabalhando todos os dias nessa igreja aqui? Porque eu deixo o Pai, o Filho, o Espírito Santo trabalhar primeiro. Aleluia. Né? Que vive de santidade, que vive de jejum, consagração, busca espiritualidade. Aí estou buscando o reino em primeiro lugar. Aí Jeová vai trabalhando também primeiro, mais rápido. Igual ele está trabalhando nesta igreja todos os dias aqui dentro desta igreja. Aleluia.
Então, um salmo bem pequeno. Aleluia. Então, o salmo é o salmo de Salomão, tá? Salmos capítulo 127 é de Salomão. Tá vendo, ó? Não é de Davi, não. Tá? Esse salmo aqui não é de Davi, não. Ó, tá vendo como é que ele é pequenininho lá, ó? Tá vendo? Bem pequenininho, ó. Olha lá, já tá escrito aqui, ó lá. Cântico dos degraus de Salomão. Tá vendo? Por isso que eu falo. Por isso que eu falo, tem que examinar as escrituras. Tem que examinar as escrituras, porque cada salmo aqui fala de cada profeta, né? Tem salmo aqui que fala de Salomão, e tem salmo que fala de Davi, tem salmo que fala de Moisés, tem salmo aqui que fala de Messias, e de outras coisas que nós aprenderemos ainda, porque nós não acabamos de ler os salmos, e é por isso que eu não posso falar muitas coisas aqui de outros capítulos, não. Aleluia, que nós temos que aprender, igual é que eu sempre falo, Salmos é salmo, nós estamos no livro do Salmo, na lei dos salmos, né? Aleluia. Então, vamos falar de salmos? Iremos falar de salmos. O pastor Simão Santos só irá falar dos salmos até nós chegarmos no próximo livro. Vamos agradecer, né? Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, te agradecer por este culto nesta noite. Abençoa somente meus inscritos que estão nesses dois canais. Cura, liberta, quebra todas as maldições da vida deles, abençoa todo o caminho deles, abençoa essa minha irmã, esse meu irmão, esse meu amigo, essa minha amiga, somente esses que estão conectados, ligados, cura, liberta, quebra todas as maldições, vai mandando fogo para queimar todo o mal, queima Jesus, vai queimando Jesus, vai queimando todo o mal. Na hora que eles assistirem, o milagre vai ser deles, e na hora que eles aprenderem também com o culto, o milagre eles vão receber. Amém e amém. Madrugada estarei de volta. Amanhã de segunda a domingo, 7 horas da noite. Sem parar. Aleluia.